Olá, alunos. Vou fazer agora um vídeo com a correção da nossa primeira avaliação. Bom, na primeira avaliação a gente tinha um arquivo zip que ia vir com mais ou menos esses arquivos aqui, né? Então já tinha um index vazio, tinha o CSS vazio, já tinha a imagem que a gente ia usar, que era uma propaganda. Aqui é a imagem do site, que é essa daqui, né? E o PDF com algumas instruções. Então, tinha que seguir certinho todas as instruções daqui. No final tinha várias dicas, assim, ajudas, né? Por exemplo, qual era a cor de fundo do site, era só colocar essa daqui. Cor de fundo do menu de navegação, bem fácil. Você só precisava colocar background e essa cor aqui, né? Então tinha várias dicas aqui e aqui mais uma vez a imagem do nosso site, né? Aqui tem a resolução da prova, mas não é a única, né? Vocês podem ter feito de outra maneira, não tem problema. Se tiver certo jeito, tem várias formas de fazer o site, né? Tanto HTML quanto CSS. E no final tinha que passar pelo validador HTML. Então vamos dar uma olhada. O site era esse daqui, né? Então você tinha que diminuir um pouco a janela para aparecer como celular, ou você poderia usar aqui as ferramentas do navegador, por exemplo. E o meu já está para usar como celular, ó. Ele já mostra como se fosse para o celular. Tanto faz. Então eu vou deixar aqui menorzinho. Então a gente tinha aqui em cima uma propaganda, né? Aqui o menu, que tinha menu, destaques e 24 horas. Aqui, portal de notícias, que seria o nome do nosso site, basicamente. E duas notícias. Então, aqui, notícias locais, seria um subtítulo aqui, né? Paraná zera todos os impostos. Aí, uma observação ou mais um subtítulo dessa notícia aqui. Outro, Guarapuava é eleita a melhor cidade do universo. Olha que beleza. E no final, tinha o rodapé, né? Elogios, reclamações, enviar uma carta, né? Então, bem fácil para fazer uma reclamação. Era isso, nosso site. Vamos dar uma olhada no HTML. O HTML não muda muito de site para site, pelo menos esses sites bem simples que a gente tem feito durante toda a disciplina. Não tem muita mudança no HTML. Então começa com o doctype HTML, né, porque a gente está usando HTML5, né, marcação HTML, head, title. Lá no PDF tinha o que colocar aqui, né, portal de notícias. Tinha que usar esse conjunto de caracteres, o TF8, para funcionar direitinho, acentuação. Aqui mais duas meta informações, que é para a segurança do nosso site. Incluir o reset e o estilo. Basicamente igual a todos os sites que a gente já fez. Lembrando que primeiro você tem que incluir o reset e depois o estilo. Porque senão, se você incluir o estilo primeiro e depois o reset, você vai perder tudo que você fez no seu estilo. Agora o que interessa aqui, que era o corpo do site. Eu coloquei a marcação aside, que é para propagandas, aqui no topo. Coloquei um link, mas também não tinha necessidade, quem não colocou não vou tirar nota, né? Porque se clicasse na propaganda, iria, né, para o site da propaganda, né? Então por isso que eu coloquei um link aqui. E dentro do link uma imagem, que era a nossa imagem lá. Tinha que colocar esse out, né, que é o texto alternativo, então propaganda de máscaras. Você poderia ter colocado outro texto aqui, sem problemas. Se não colocar, não passa no validador, então é um texto alternativo. E é só isso que a gente tem aqui, né? Depois vem o nosso menu, nave, com 3 links. Então, menu destaque de 24 horas. Depois, o header H1. Então, eu coloquei aqui header H1 para o nosso site ter um cabeçalho, e aqui é o cabeçalho principal do site. O main é toda essa parte em branco aqui, com fundo branco.
Eu coloquei um section aqui, mas não precisaria. Eu não vou tirar nota de quem não colocou o section, né? Mas aqui é como se fosse a seção de notícias locais. Então, eu coloquei H2 notícias locais, então essa é a nossa seção. Dentro dessa seção tem dois articles. Então, esse daqui é um, esse daqui é outro. Então, dois articles que seriam duas notícias, né? Dentro do article, um H3 para o título da notícia e o subtítulo H4. Então, H3, né, Paraná zero todos os impostos, e H4, agora tudo ficará mais barato. Aqui tem o resumo da notícia, né, porque num site de notícias teria que clicar para ler a notícia completa, né? Então é um parágrafo. Aqui é um parágrafo que lorem ipsum qualquer coisa, aqui só para encher linguiça. A outra notícia tem a mesma estrutura, né, em HTML. Então, artigo H3, H4, parágrafo. E lá embaixo do nosso site, a última coisa é o nosso rodapé. Como tem informações de contato, eu coloquei o address. Que lembra que o address ele serve para informações de contato, né? E sempre lembra que o address tem dois Ds e dois Ss, para não escrever errado. E tem então aqui para elogios, blá, blá, blá. Esse foi o nosso HTML. Então, é o que a gente aprendeu até agora, né? É o que foi ensinado até agora na disciplina, as marcações mais básicas do HTML. Tinha que usar as marcações nos lugares corretos. Então, por exemplo, o footer, o main, article, header, nav, a side, isso daí vocês tinham que usar, né? Que são as marcações que têm significado no HTML5. Agora vamos para o CSS, que era a parte mais difícil. Como montar o visual do nosso site. Primeira coisa, eu deixei o tamanho da fonte 16, mas aqui nem precisava mexer, porque no próprio navegador já deixa 16. E esse fundo, que também não era segredo, já estava escrito na prova. Coloque esse fundo no site. Então, você vinha aqui em HTML, ou poderia ser body, tanto faz. Coloca background e a cor que estava escrito lá no PDF. Do jeitinho que estava escrito no PDF. Essa cor aqui é um cinza, né? É um cinza bem clarinho. Então, é esse cinza que está aqui, ó. É o mesmo cinza que está aqui em cima. Aí, a primeira marcação aqui é a nossa propaganda. Aqui que eu coloquei um preenchimento, ó. Então, tem um preenchimento aqui em volta dela. E a imagem aqui dentro tem 100% de largura. A imagem poderia ficar assim também, ó. Então, é uma imagem filha do aside. Ou poderia deixar desse jeito, ó. Agora eu tenho que dar uma conferida. Deixa eu ver se eu já passei esse seletor para vocês. Tá, eu dei uma olhada rapidinho aqui e eu ainda não tinha passado esse daqui, né? Então, em vez de fazer desse jeito, como que eu poderia ter feito? Essa é a única imagem do site, então eu poderia ter colocado assim, só IMG, largura 100%. E, deixa eu ver aqui, no meu HTML, ó, eu tenho aside, marcação A, IMG. Eu também poderia escrever assim, ó, aside, filho A, filho IMG. Também daria certo, ó. Qualquer um dos dois daria certo. Eu vou deixar do jeito mais simples, que é só IMG, né? A gente só tem essa imagem no site. 100% de largura. Então agora, ó, ela sempre vai ficar com 100% de largura, ela vai ocupar todo o espaço disponível, que seria toda a largura. Como aqui eu deixei um preenchimento em volta, ó, ela não chega até o final. Então eu deixei aqui, ó, em cima e embaixo 1 de preenchimento e nas laterais 2 EM. Esse era a parte de cima aqui da propaganda. Agora aqui embaixo, no menu, já tinha também lá no PDF qual era a cor de fundo. Era só colocar então a mesma cor de fundo que estava no PDF, que era um cinza mais escuro, né? Bem mais escuro. Percebe que o texto, ó, ele está no meio, né? Então eu teria que centralizar o texto. Ó, tem esse espaço aqui entre o texto e a borda do bloco. Então esse espaço aqui é o preenchimento, né? Em cima e embaixo. Então eu coloquei o preenchimento 2, então ele está de todos os lados, né? Mas não interessa muito esse lado aqui, não vai fazer diferença. O que importa é que está em cima e embaixo 2 de preenchimento.
uma margem para baixo de 2. Então, aqui, ó, a margem para baixo. Ó. Aqui, esse cinza é a cor de fundo do site, né? Então, começa aqui embaixo o nosso cabeçalho. A cor do texto é branca, está aqui cor branca, texto centralizado, e eu mudei a fonte para ficar sem serifa. Então, aqui a fonte é sem serifa. Cada link, eu dei um espaço entre um e outro. Ó. Se eu tirar esse preenchimento, ó, eles vão ficar bem colados. Então, o que eu fiz? Eu peguei os links, ó, aqui também esqueci de colocar aqui. Ó. Eu peguei os links que estão dentro do menu e coloquei 30 pixels de cada lado de preenchimento. Então, tem 30 pixels aqui, 30 pixels aqui. Então, na soma vai dar 60 pixels de espaço entre eles. Aqui embaixo, o H1, texto centralizado, está em itálico, está negrito, está maior e está sem serifa. E no final, mais uma margem para baixo. Ó. Agora vem talvez a parte mais difícil aqui do CSS, que era o meio do site. O main aqui. O main tinha esse fundo branco, ó. Então ele não chegava nos cantos, ó, então tinha um espaço para chegar nos cantos, tem um fundo branco. Aqui embaixo eu coloquei essa borda aqui também cinza. Então como que eu poderia fazer? Ó? Poderia fazer o seguinte, aqui ó, margem 1 para os dois lados. Então agora ó, tem esse espacinho aqui, margem 1 para a esquerda e 1 para a direita. Fundo branco, então todo o fundo aqui do main é branco. Tinha outras formas de fazer, né? Margem para baixo, 1, que é essa margem aqui embaixo. Então todo esse em volta aqui dele tinha uma margem de 1. O H2 é notícias locais aqui, que está em vermelho. Então, a fonte sem serifa, vermelho, preenchimento para todos os lados, ó, por isso que ele não está colado em nenhum canto, preenchimento 1 para todos os lados, e uma borda cinza embaixo. Ó. Então, isso daqui é uma borda cinza. Então, está aqui a cor da borda, 2 pixels. Agora vem a notícia, que é o article, que eu coloquei 1 de preenchimento para todos os lados. Então, em volta dela, todos os lados, ó, 1 de preenchimento. H3. H3 é o título da notícia, que é esse daqui. O que tem no nosso H3? Está em negrito, a fonte está um pouco maior do que as outras, também sem serifa. E aqui ó, um espaço, né, entre o título e o subtítulo, então foi dado uma margem para baixo. O subtítulo, eu usei H4. Coloquei uma fonte um pouco maior do que o normal, né? Essa daqui é a fonte normal. Ó. Então, o subtítulo tem uma fonte um pouco maior que o normal, também sem serifa e está em cinza. E aqui também ó, tem um espaço. Ó. Então, entre o subtítulo e o parágrafo tem um espaço. Então, só isso que foi feito. Os parágrafos. Como só tem parágrafos aqui no main, poderia deixar desse jeito aqui também, não tem problema. Parágrafos justificados e com um pouco mais de espaço entre cada linha. Então, eu coloquei 1.25. A altura da linha que faz dar um espaço entre linhas, né? Porque aí a linha fica mais alta. E eu não mudei o tamanho da fonte, mudei só a altura da linha. Que nem a gente viu em sala, quando a gente queria que essas linhas do parágrafo ficassem um pouco mais afastadas. Para terminar o nosso rodapé aqui, ele também já tinha uma cor fixa, que foi dita na prova. 1 de preenchimento para todos os lados, né? Então, 1 de preenchimento para todos os lados aqui, para ele não ficar colado nem em cima, nem embaixo, nem nos cantos. O texto centralizado e itálico com a cor branca. Então, aqui, ó, cor branca, texto itálico e centralizado. Então, era isso que tinha que fazer para fazer um site com esse visual aqui. Esse site ele é
ele é bem simples, né? Então eu tinha avisado para vocês que a nossa prova ia ser um pouco mais fácil do que de costume, porque esse semestre está sendo um semestre atípico. Então, para não também querer exigir demais de vocês, foi feita uma prova mais simples, menos imagens, menos detalhes visuais para vocês terem que fazer no CSS. O HTML a gente tem que passar no validador, né? Então tem que sempre lembrar. Copia ele aqui, entra no validador, cola e checa. Passou, nenhum erro, legal. Se o de vocês não passar, aí cada erro que tiver no validador vai ser descontado um pouquinho da nota, né? Que nem foi explicado. A nota do HTML vale menos que a nota do CSS, porque o HTML é bem mais simples, o CSS é bem mais difícil, é o que realmente dá trabalho, então a nota do CSS é maior, basicamente o dobro que vale o CSS. Os erros aqui do validador, como eles se referem somente ao HTML, eles descontam nota só da parte do HTML, por isso que eles descontam muito pouquinho. Então, vocês praticamente não vão perder nota se tiver erros aqui, a menos que tenha muitos erros, tipo 10, 20 erros, aí começa a descontar bastante, né? Porque cada erro desconta um pouquinho. Então, da correção da prova é isso. Se alguém também tiver dúvidas, pode mandar um e-mail, que se tiver dúvida da correção da prova de vocês também, eu ainda não comecei a corrigir, mas vou corrigir o quanto antes para já soltar as notas e dar o retorno para vocês de como vocês foram nessa prova. Então é isso aí, até mais.